O escritor e poeta Dante Alighieri nasceu em Florença, na Itália, provavelmente em 1265. Digo provavelmente porque o que se conhece sobre ele é apenas o que foi escrito por Boccaccio, uma espécie de fã dele. Sabe-se que lá pelos seus 12 anos de idade, Dante teve um casamento arranjado, com a bela moça Gemma Donati. Esse casamento, por ser por puro interesse político, não envolvia amor, então Dante nunca conseguiu superar a sua grande paixão de infância, Beatriz Portinari. Mesmo muitos estudiosos duvidando da real existência de Beatriz, ela foi a musa inspiradora para várias de suas obras, como La Fita Nueva e a mais reconhecida, A Divina Comédia. Dante teve uma extensa carreira política, chegando a exercer posições de destaque, mas infelizmente acabou sendo acusado de corrupção, e sua sentença era ou de que ele permanecesse em Florença e seria queimado vivo, ou então seria exilado. Dante foi pela segunda opção, e foi no exílio que Dante escreveu A Divina Comédia. Foi também onde, sozinho e longe de seu lar, que ele, em 1321, morre na cidade de Ravenna, na Itália. Personagens. A Divina Comédia apresenta três personagens principais. Dante, que se retrata como o próprio personagem, Beatriz, que se encontra no paraíso, foi o grande amor de Dante em sua adolescência e o motivo de sua viagem, é claro, e Virgílio, escritor de Eneida muito adorado por Dante e que se encontra no limbo, pois não teve oportunidade de se converter, já que o mesmo nasceu antes de Cristo. E ele foi enviado diretamente por Beatriz para guiar Dante pelo inferno e purgatório, já que quando mesmo chega no paraíso, ele encontra seu amado. Cada um deles representa algo: Dante, o homem, Virgílio, a razão e Beatriz, a fé. Além destes, Dante encontra muitos outros amigos e nomes famosos durante a sua jornada, como Homero, Horácio, Ulisses e muitos outros. A Divina Comédia. A Divina Comédia é um poema épico dividido em três partes: Inferno, Purgatório e Paraíso, que foram formadas em Jerusalém por conta da queda de Lúcifer do céu, que causou um buraco até o centro da Terra, formando assim o inferno e seus 9 círculos. Do outro lado desse buraco formou-se um monte, por conta das terras que saltaram, e nele estão o purgatório e suas 9 faixas, que representam os 7 pecados capitais, o antipurgatório e o paraíso terrestre. E acima dele estava o paraíso e suas 9 esferas. No inferno se encontram aqueles que pecaram e estão recebendo a sua devida punição. No purgatório estão aqueles que esperam pelo seu julgamento e para a remissão de seus pecados, e no paraíso estão os que são santos. Dante é o personagem principal da história. Ele acorda perdido, e Virgílio, que é o autor de Eneida, aparece para o ajudar. Então Virgílio vai ser o guia de Dante para o mundo dos mortos. A viagem começa no inferno e seus 9 círculos. Logo no portão do inferno tem a seguinte fala marcante: Deixai toda a esperança, vós que entrais. Mas eles seguem caminho. Há também a antessala do mal, antes dos círculos do inferno. Na antessala ficam as pessoas que nasceram antes de Jesus e são pagãos. O rio Aquaronte é onde Caronte leva Dante para o inferno. Então, seguindo para os círculos do inferno, os pecados mais graves estão mais embaixo e os menos graves mais acima. O primeiro círculo é o limbo, onde estão os virtuosos pagãos que não conheciam Deus ou não se batizaram. Nesse círculo você poderia escutar os pecadores berrando eternamente. O segundo círculo é o Vale dos Ventos, onde ficam os luxuriosos e onde ocorre julgamento de onde as pessoas vão ali nos círculos do inferno. A pena de quem fica ali é ser arrebatado pelos ventos, sendo jogado de um lado para o outro. O terceiro círculo é o Lago de Lama, onde ficam os gulosos. É onde uma lama suja e granizo atormentam as pessoas. É um círculo bem nojento. No quarto círculo, que é as colunas de rocha, ficam os gananciosos, as pessoas que eram avarentas com o seu dinheiro. O quinto círculo é o círculo da ira. Nesse círculo existia uma cachoeira de sangue borbulhando, representando realmente o estado da raiva. O sexto círculo é o círculo dos hereges, onde tinha um cemitério que ficavam aqueles que não acreditaram em Deus ou em Jesus. O sétimo círculo é o Vale do Flagetonte, onde ficam os violentos. Esse círculo ele era dividido em alguns vales, categorizando essa violência. Existia a violência contra o próximo, a violência contra si mesmo e a violência contra Deus. O oitavo círculo é o dos fraudadores. Também é dividido, só que em 10 fossos que sofrem suas devidas penas cada um. No nono círculo, o considerado maior dos pecados, ficam os traidores, as pessoas que acabaram traindo a confiança de outras. E é onde fica Lúcifer, que é considerado o maior dos traidores por ter traído Deus. E é ali que ele se encontra com Dante.
O nono círculo também tem as suas divisórias de traições, e cada um também recebe a sua penalidade. Purgatório. Entre os mundos descritos da Divina Comédia, este é o mais original e criativo, já que a ideia do purgatório como monte foi de Dante. O purgatório é como uma passagem entre o inferno e o paraíso, e para ter acesso a ele, teríamos que passar por um mar agitado e tempestades, até chegar ao monte que estava em uma ilha. Diferente do inferno, o purgatório apresenta os pecados leves embaixo, fazendo com que os que tiveram pecados mais graves tenham que escalar mais alto. E ele também é protegido por anjos, não demônios. É dividido em terraços. O primeiro é o antipurgatório. Depois começam os terraços dos 7 pecados capitais, cada um representando um pecado. E por último, o paraíso terrestre, ou o jardim do Éden. Nem todos entram no purgatório de primeira. Aqueles que se arrependeram muito tarde têm que esperar no antipurgatório para poder entrar pelas portas de São Pedro e ir para o seu devido terraço. E esse tempo costuma ser muito longo. Após entrar no purgatório, você tem que pagar pelo seu pecado, e as penas podem ser até piores do que as do inferno. Porém, eles não reclamam, já que têm certeza de que serão salvos. A ordem dos terraços dos pecados capitais são os orgulhosos, invejosos, irados, preguiçosos, avarentos e pródigos, gulosos e luxuriosos. No final do purgatório, Dante se despede de Virgílio e vai para o paraíso. Depois que Virgílio deixa Dante, ele fica perdido até que apareça Beatriz, que foi seu grande amor durante a vida, que a partir daí passa a ser guia de Dante pelo paraíso. Ela faz com que Dante atravesse e banhe-se em um rio de águas sagradas, que purifica a alma dos pecadores e devolve as lembranças esquecidas. Céus vislumbra a Terra no centro do universo, e ao redor dela temos, primeiramente, a Lua, onde estão as almas que não cumpriram plenamente seus votos religiosos. Então Dante pergunta como elas estavam tão próximas do céu, e Beatriz explica que aquelas almas foram virtuosas, mas abandonaram seus votos e assim não tiveram coragem. Em Mercúrio estão as almas dos homens que viveram uma vida digna adquirindo fama no mundo, espírito daqueles que se esforçaram para conseguir a fama imortal. Em Vênus estão os espíritos daqueles que foram propensos a paixões amorosas, mas não possuíam temperança. No Sol estão as almas dos sábios que caram a prudência, onde Dante encontra São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis e até mesmo São Domingos. Em Marte estão as almas que lutam pelo cristianismo e encararam a coragem. Em Júpiter encontram-se as almas que personificam a justiça, onde estão o rei Davi e o rei Constantino. Saturno é a terra dos contemplativos, que personificam a temperança, onde se encontram São Pedro Damião, que foi declarado doutor da Igreja. O seu fervor pela fé era a flagelações extremas durante suas penitenciárias, ao ponto de afetar a sua própria saúde. Nas estrelas fixas, Dante vislumbra Cristo e a Virgem Maria, e tem sua fé testada por São Pedro, a sua esperança por São Tiago e seu amor por São João Evangélico. No auge, a alma de todos os crentes forma pétalas de uma enorme rosa. São Bernardo esclarece a Dante as composições dessa rosa do paraíso. De um lado estão os santos cristãos, de outro os hebreus, que acreditavam que Cristo deveria vir. No meio encontra-se Virgem Maria, abaixo de mulheres dos hebraíos e no final as crianças que morreram após o batismo. Então Dante vê um ponto brilhante cercado de 9 círculos de luz, que ficam mais brilhantes com a proximidade. O ponto é Deus e os círculos são os coros evangélicos. Quando chega e fica de cara com Deus, a compreensão da natureza humana e divina. A estrutura dos cantos em A Divina Comédia tem uma peculiaridade muito interessante. Ela possui uma simetria matemática totalmente baseada no número 3. Essa técnica original é conhecida como terza rima. A obra é composta por 3 livros: Inferno, com 34 cantos, Purgatório, com 33, e Paraíso, também com 33 cantos. O Inferno contém um canto a mais por causa da introdução. As estrofes têm 10 sílabas, com 3 linhas cada, e rimam de forma ABA, BCB, CDC e DED. Ou seja, a rima da linha do meio de cada terceto dará início e fim ao do próximo. E se for parar para pensar, Inferno, Purgatório e Paraíso são divididos em 9 círculos cada, formando no total 27 círculos, ou melhor, 3 vezes 3 vezes 3.
Outra curiosidade é que os 3 livros rimam no último verso, pois terminam com a mesma palavra, stele, que em português significa estrela. O Inferno de Dante mudou muita coisa, inclusive o próprio conceito de inferno. Tem muitas adaptações e trechos de sua obra em obras recentes, como no jogo Dante's Inferno e Devil May Cry, que tiraram inspirações da Divina Comédia para compor ali a história do jogo. Vários filmes também tiveram inspirações em Divina Comédia, assim como também várias músicas. Então, realmente, a Divina Comédia, ela mudou o modo de pensar das pessoas e serviu de inspirações para vários campos do conhecimento e também do entretenimento. A ligação da Divina Comédia, uma obra escrita há mais de 6 séculos com os dias atuais, é bem simples. É basicamente a condenação da realidade, a crítica ao governo, à sociedade e à igreja. Muito do que foi exposto na época que esse livro foi escrito ainda está presente nos dias atuais. Tudo isso nos revela o impacto dessa obra quase única em seu gênero. Em vida, é óbvio que Dante gostaria de ver as polêmicas e as críticas que essa obra trouxe, porém a morte veio antes para ele. Mas ele pode ficar bem tranquilo, que mesmo após a sua morte, essa obra causou muitas polêmicas e críticas. A Divina Comédia se encontra no mesmo patamar de outros importantes poemas como a Ilíada, Eneida e os Lusíadas. Esse reconhecimento é tão grande que em vários países existem sociedades que levam o nome de Dante Alighieri e tratam de estudar e debater não apenas a Divina Comédia, mas a produção literária dele, ou seja, o modo como ele escrevia e como também divulgar a cultura em outros aspectos. A influência desse poema é de uma grande dimensão em meio à cultura ocidental, influenciando poetas, músicos, cineastas e outros artistas que ao longo de muitos anos de existência ainda está presente em nossas vidas. É considerada a obra máxima na língua italiana, ou seja, ela ainda teve uma grande influência no texto base da sistematização da língua italiana moderna, e é um dos grandes clássicos da literatura universal.